Começou a gravar. Então, dando início à nossa segunda aula, vamos a uma pequena revisão da aula anterior. Na primeira aula, foi uma apresentação da disciplina. Eu apresentei o plano de curso. Esse plano de curso está disponível no Classroom. E trabalhamos apenas os conceitos iniciais e os objetivos do direito fiscal e tributário. No fim da aula, eu acabei apresentando as espécies de tributos que nós temos disponíveis no direito brasileiro, mas eu frisei naquele momento, e friso agora também, que aquilo foi apenas uma introdução, que a intenção não é esgotar o conteúdo naquela aula. A gente falou bem por cima de que a gente tem 5 tipos de tributos, falou um pouquinho de cada um, porque a gente teremos aulas específicas sobre cada tipo de tributo. E naquela introdução, um dos conteúdos que a gente trabalhou foi a importância dos tributos na sociedade e o porquê da existência deles. Adiantando que o tributo é o custo de se viver em sociedade. Viver em sociedade tem um custo. E o Estado ele existe em busca de um bem maior. E esse bem maior tem várias visões do que seria ele. E também tem várias visões de o que seria o mínimo que o Estado deve prover. Baseado nisso, eu coloquei hoje, na pasta virtual de vocês, no Classroom, um texto complementar sobre a origem e limitações dos tributos, e também coloquei um vídeo. Os dois são materiais complementares à atividade que eu vou passar no final dessa aula. Eu vou passar uma atividade hoje, que é um texto dissertativo argumentativo, nos moldes daquela redaçãozinha do Enem, que está todo mundo acostumado, né? A chave de correção desse texto argumentativo, inclusive, eu vou utilizar a mesma do Enem. E tem que ter 3 pontos de atividade e 7 pontos de prova, mas é para entregar só semana que vem. Então, essa atividade que será apresentada, ela vai ser só explicada hoje, ela não vai ser cobrada. Eu vou postar lá no Classroom e a gente vai fazer. O texto e o vídeo, eles são apenas um auxílio para vocês formularem o pensamento de vocês, mas ele não vincula de maneira alguma o que vocês vão escrever. Tem que fazer esse certo disclaimer, porque eu botei um vídeo lá que é do Abraham Weintraub, que é o ex-ministro da Educação no atual governo. Hoje ele é, acredito que, consultor do Banco Mundial. E por mais que eu tenha ressalvas quanto ao trabalho dele como ministro da Educação e também quanto ao governo que indicou, ele é economista, ele tem um currículo para falar daquilo que ele está falando. Então, lá ele apresenta um conceito que é interessante para a gente entender quais são os limites da tributação, que é a curva de Lauper, que eu falei bem sucintamente no final da aula passada, e ele apresenta também a opinião pessoal dele, mas lá é a opinião dele, vocês não são obrigados a concordar. A academia, estamos na academia, estamos no curso de ensino superior, ela pressupõe isso, a pluralidade de ideias e o debate. Então, interpretem aquilo dali como um exemplo só, mas vocês podem ter a opinião de vocês são livres de ter a opinião de vocês. E ter uma opinião diferente da minha não vai fazer com que vocês reprovem. Tudo bem? Então, passado a revisão da aula anterior e os avisos iniciais, vamos de fato ao conteúdo da aula de hoje. Eu vou. Peraí, como é que é? Só um momento. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Tem uma pessoa querendo entrar. Eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu vou
compartilhar a tela com vocês. Vocês já estão conseguindo ver, só que para eu movimentar essa tela, o meu retorno some. Então, eu não vou conseguir ver vocês. Então, se alguém digitar alguma coisa, levantar a mão, eu não consigo ver. Mas vocês, se tiverem alguma dúvida, podem falar, pode ligar a câmera, né? Fiquem à vontade para perguntar, para acrescentar, ou até para me corrigir também. Ninguém é perfeito. Até por uma questão de superioridade numérica, vocês sabem mais do que eu, né? Porque é 19 pessoas contra 1. Então, sempre, vocês com certeza sabem mais. Então, vamos lá. Eu vou partir para o slide. Esse slide está disponibilizado no Classroom. Vocês podem abrir aí no computador de vocês ou no celular. E vamos lá, vamos iniciar o conteúdo. Vocês conseguem ver aí? Conseguem ver o movimentando? Sim. Então, vamos lá. Segunda aula hoje, né? Hoje é sobre competência tributária. Lembra que quando eu falei de direito fiscal e tributário na aula 1, a gente falou que o direito tributário fiscal ele tem 3 grandes funções, que é a criação, a arrecadação e fiscalização de tributos. Quando a gente está falando de competência, a gente está falando de criação de tributos. E essa competência, ela não é uma competência apenas para a criação. A competência tributária é uma outorga que a Constituição Federal dá aos entes federados para a criação e majoração de tributos. Ela deve seguir alguns princípios. Só um momento, interromper para a pessoa entrar. Pronto. Então, como a gente falou na aula anterior, hoje, no Estado Democrático de Direito, dentro do nosso ordenamento jurídico, o que acontece é a autotributação da sociedade. Quando antes o tributo era algo do rei, era algo até justificado por coisas divinas, hoje, no Estado Democrático de Direito, o tributo ele é autorregulado, é a própria população que se tributa. A gente escolhe abrir mão de parte dos nossos recursos, de nossa liberdade, em busca de um bem maior. E toda essa principiologia, toda essa teoria, na prática ela é aplicada aqui, na criação, majoração do tributo, na criação por meio do procedimento certinho regulado pela Constituição e pelas leis. O artigo 24 da Constituição, inclusive, eu comentei lá no grupo, se alguém tiver com a Constituição, se quiser ler, vai ficar muito mais proveitosa a aula, mas tem aqui os slides também. Então, o artigo 24 da Constituição Federal, ele fala o quê? Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Então, aqui a gente já tem a primeira discussão prática e doutrinária sobre o assunto. Quando a Constituição diz que compete a esses entes federados aqui a competência concorrente para legislar sobre direito tributário, não podemos confundir essa competência concorrente aqui com a competência de criar e majorar tributos. Essa competência aqui é para tratar de outros assuntos gerais. Assuntos sobre arrecadação, assuntos referentes à aplicação desses tributos que foram criados. E caso eles precisem ser majorados, vai seguir o rito especial, o rito previsto nos artigos que veremos a seguir. Então, não confundir. Regras gerais sobre tributos. Regras suplementares ou subsidiárias, por favor, não digam subsidiárias, subsidiárias. Diz o quê? Que as regras gerais sobre direito tributário só podem ser criadas pela União. Ou seja, só podem ser leis federais. Tanto é que o Código Tributário Nacional é uma lei complementar. A Lei 5.172/66. Que, na verdade, é uma lei ordinária, mas que foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei complementar. Quando a competência é concorrente,
todos os entes podem ter competência plena para legislar. Mas só que nesse caso aqui, os entes que não a União, no caso Estados, municípios e o Distrito Federal, plena competência desde que a União não as exerça. Por exemplo, o Estado, ele tem um Código Tributário, tem um Código Tributário Estadual, também tem um Código Tributário Municipal. Um exemplo, né? Caso a competência seja concorrente, a União se mantém inerte, os Estados e municípios têm competência plena. Daí, o exemplo que a doutrina e a prática e a jurisprudência trazem é a taxa única rodoviária e o IPVA. Porque o que acontecia? Antigamente, o IPVA ele foi criado na década de 80, em 85, se eu não me engano. Foi em 85, sim, que ele foi criado. Antes dele, o tributo que incidia sobre os veículos automotores era essa taxa única rodoviária, que é mais parecida com o imposto que tem lá nos Estados Unidos, porque aqui a gente paga o IPVA em cima do valor venal do veículo, em cima do valor do veículo a gente paga uma porcentagem. Já a taxa única rodoviária, ela era um tributo que incidia sobre o peso dos veículos, igual nos Estados Unidos. E ela foi extinta, ela era regulada pela União, quem tinha competência para cobrar esse tributo era a União, e quando surgiu o IPVA, os estados passaram a legislar sobre as regras do IPVA. Então, cada estado tem uma regra específica sobre a arrecadação desse imposto. Só que isso gerou várias ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por causa do artigo 24, que dizia que competia privativamente a União, competia a União legislar sobre tributos. Então, essa questão foi pacificada, entendendo-se dessa forma, que se a União não exercer sua competência, não criar uma lei sobre aquilo, os estados eles podem criar suas legislações. Só que, caso a União venha a exercer essa competência dela, a lei estadual fica suspensa. Então, aqui o exemplo. A União ela não tem atualmente nenhuma regra, nenhuma lei que regule o IPVA, como é que ele vai ser cobrado, a época do ano, quanto que vai ser a base de cálculo, a alíquota. Quem regula isso daí é os estados. Mas se a União lançar uma lei federal que trata sobre isso, só um momento, tem mais gente querendo entrar. Se a União criar uma lei sobre o IPVA, as leis estaduais ficam suspensas. Por quê? Porque a União, embora não haja hierarquia entre os entes federados, a União prevalece. Não tem essa hierarquia de um mandar no outro, mas as leis federais têm uma vigência maior. Então, a lei estadual e a municipal ficam suspensas. Então, aqui, sobre esse assunto, essa aqui é a parte que vai tomar mais do nosso tempo. Quais que são as características da competência tributária? Em primeiro lugar, a indelegabilidade. Ou seja, se tal ente é competente para criar ou majorar tal tributo, ele não pode delegar essa função. Se o Estado é o responsável por instituir o IPVA, ele não pode delegar essa função aos municípios, porque a Constituição deu essa competência para ele e ele não pode delegar. Já a facultabilidade é o princípio, é a característica da competência tributária que indica o quê? Que, embora a Constituição tenha dado essa faculdade, tenha dado esse poder do ente federado criar determinado tributo, ele não é obrigado a criar. Um exemplo disso, imposto sobre grandes fortunas. É de competência da União a criação de um imposto que vai incidir sobre grandes fortunas. Só que mais de 30 anos já da Constituição, até agora, a União não criou esse tributo.
tem vários motivos do porquê. Mas, enfim, não criou e Não está são exercendo a obrigados. facultabilidade dela. Professor, Da mesma desculpa forma. interromper. Oi? Você falou que eles Não, não pode são ficar à vontade. obrigados ao que você falou? Na, Não são obrigados a exercer a competência de criação e criação. majoração de tributos. É. Daqui a pouquinho a gente vai explicar, eu vou explicar melhor isso daí. Então, decorrente da própria característica da facultabilidade da competência tributária, também tem a incaducabilidade. Significa o quê? Que se o ente federado exercer a sua faculdade de não criar aquele tributo, esse direito ele não vai caducar, né? Não vai deixar de existir por causa do tempo. Né? Eu vou dar um exemplo, quando a gente está falando de caducar para o direito, é como se fosse a decadência. Eu vou dar um exemplo no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor ele compra um produto e ele não teve acesso fisicamente a esse produto, ele comprou pela internet, ou comprar por catálogo, antigamente, aquele catálogo da Hermes, ele não teve acesso ao produto, e chegou na casa dele, ele tem 7 dias para devolver, se ele não quiser, o direito de arrependimento. Depois desses 7 dias, o que acontece com esse direito dele? Caducou. Se perdeu pelo tempo. Não exerceu no tempo que lhe cabia, perdeu. Mas só que a competência tributária, ela tem essa característica de ser a de sua incaducibilidade. Não perde pelo decurso do tempo. Da mesma forma, inalterabilidade. Se a Constituição ela concedeu a competência a determinado ente federado, essa competência só pode ser alterada se alterar a Constituição também. Não pode vir uma lei e alterar isso daí. Tem que ser alterado também pela Constituição. E a irrenunciabilidade. Então, o ente federado não é obrigado a criar o tributo. Se ele não criar, ele não perde esse direito. E ele também não pode renunciar. Né? Por exemplo, a União ela não pode dizer, não, eu não criei até agora o imposto sobre grandes fortunas, eu não vou criar nunca mais. Não pode. Está na Constituição, não perde esse dinheiro, não é renunciável. Essas características aqui, assim como os outros assuntos que abordamos até agora, peraí que está entrando mais gente. Não são princípios, não, professor, são características. São características. Inclusive, o último conteúdo que a gente vai trabalhar antes da prova são os princípios tributários. Isso aqui são características, né, da competência tributária. O princípio é algo um pouco mais abstrato. Ele é algo, como é que se diz? Ele é algo propositalmente abstrato. Já isso daqui é uma característica, simples e direta. Seria abstrato. Então, essas 5 características, abstrato seria aquilo que não está fixamente previsto. Então, você tem, dentro das normas de direito, a norma regra e a norma princípio. A norma regra ou é ou não é. A regra, ela é, por sua essência, determinada. Quem é que tem direito àquilo, quem é que não tem. Quando que ela vai incidir, quando que ela não vai incidir. Já o princípio é uma ideia abstrata, é algo, é um juízo de valor. É um juízo de valor que vai incidir ou não, dependendo do caso concreto e dependendo também da incidência de outro princípio. A gente vai ter aula específica sobre princípios e a gente vai explicar melhor lá. Mas a principal diferença entre regra e princípio é essa. Que a regra está bem definida. Quando é que ela vai incidir e quando é que ela não vai incidir e o que, que é. E o princípio não. O princípio é propositalmente abstrato. Propositalmente algo para você aplicar ou não no caso concreto.
Então, essas características que estão aqui presentes, vamos trabalhar elas individualmente. Mais uma vez, frisando que vocês têm total liberdade para perguntar, para interromper, para acrescentar alguma coisa, até para me corrigir. Então, a gente vamos aqui falar especificamente da indelegabilidade. O que pressupõe a indelegabilidade? Primeiro, a autonomia política e financeira dos entes federativos. Vocês lembram? Já estudaram quem são os entes federativos? Vocês recordam quem são os entes federativos? Professor, é a União, o Estado, DF, município. Isso. Isso, exatamente. Os entes federativos são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses entes, eles precisam ter autonomia política e autonomia financeira. A autonomia política vem com a indicação dos representantes do povo. A possibilidade das pessoas serem votadas e votarem nos representantes desses entes federados. Já a autonomia financeira vem da competência tributária. Porque tem tributos que são específicos do município, tem tributos que são específicos do Estado, tem tributos que são específicos da União, para que um não fique dependendo eternamente do outro. O município, para existir, depende do repasse da União, não tem um tributo que é específico dele. Além disso, mais uma vez, separando os tipos de competência que existem dentro do direito, você tem a competência tributária, mais uma vez falando que é a capacidade que os entes federados têm de criar e majorar tributos, e a capacidade ativa tributária, que a gente vai explicar um pouquinho mais lá para frente. Mas, em resumo, capacidade ativa tributária é a possibilidade de cobrar os impostos, cobrar e fiscalizar quem é que está pagando, o tributo quem é que está pagando. Uma coisa é instituir, outra coisa é fiscalizar. E a gente vai ver que tem diferença. Então, o primeiro tipo de tributo que a gente estuda são os impostos. Vocês recordam que na aula anterior eu falei sobre os tipos de tributos que existem? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições, empréstimos e empréstimos compulsórios. Então, quando a gente está falando dos impostos, a Constituição ela traz aqui a competência de criação de cada um dos entes federados. O artigo 153 e o 154 ele vai dizer quais os impostos que a União pode criar. Foi até por isso que eu pedi para vocês, quem puder, trazer uma Constituição. Pode ser escrita, pode ser em uma aba do computador de vocês, mas eu recomendo que dê uma olhada. Já os impostos que os estados podem criar estão previstos no artigo 155 da Constituição Federal. Os municípios, os impostos que podem ser criados pelos municípios, estão previstos no artigo 156 da Constituição Federal. Já o Distrito Federal, ele tem a competência tanto de município quanto de estado, porque ele não se divide em municípios. Então, ele é um ente federado que ele tanto pode criar e cobrar imposto que é competência do município, quanto do estado, porque ele não é nenhum dos dois. E os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Quais são os impostos federais? Quais são os impostos federais? Né? Quais são os impostos que a União pode criar? Esse slide ficou um pouco São Paulo aqui, né? Vermelho, preto e branco. Mas é só para destacar que isso aqui é um macete mimeótico que os cursinhos usam. Perito IGF. Então, de acordo com o artigo 153 da Constituição Federal, compete à União criar os seguintes impostos: imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre exportação,
imposto de renda, imposto sobre a importação, imposto territorial rural, o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e o imposto sobre grandes fortunas. Desses daqui, aqui de cima todos existem, esse daqui passou um tempo sem ter, voltou agora, e esse daqui não foi instituído ainda. Isso são os impostos que estão previstos no artigo 153. No artigo seguinte, no artigo 154, inciso 1º, a Constituição também outorga o poder à União de criar novos impostos, sem ser esses que estão previstos aí. O imposto residual, que desde que ele não incida em cima da mesma base de cálculo que outro imposto que já existe. Tem alguém estudando aí para polícia, para alguma coisa que está estudando direito penal? Tem alguém estudando para Polícia Civil, Polícia Federal? Já estudei, professor. Tu lembra no direito penal o que é vedação ao bis e idem? Vagamente, ó, professor. Pois é, vedação ao bis e idem no direito penal é você evitar que a pessoa seja punida pelo mesmo fato mais de uma vez. Vou dar um exemplo. Do direito penal, para a gente associar aqui ao direito tributário. Quando você comete um crime contra uma criança, a pena aumenta. Só que aí, por exemplo, quando o crime ele é inerente já o tipo penal já diz que esse crime ele só pode ser contra uma pessoa vulnerável, uma criança, por exemplo, estupro de vulnerável. O tipo penal já diz que é contra a criança. Aí você não vai aumentar a pena de novo por ser contra a criança, porque isso vai configurar o bis in idem. Mesma coisa direito tributário. Se você tem um imposto que incide sobre a propriedade de um imóvel territorial urbano, IPTU, não pode a União criar um novo imposto que vai incidir em cima desse. Vai ser imposto sobre imposto. Então, isso é vedado pela Constituição. E a gente também vai ver isso quando tratar de princípios. Então, tem os impostos aí previstos no artigo 153, mas é possível a criação de novos, em cima de outra coisa que não pode até nem existir ainda. Por exemplo, está se trabalhando no Congresso um imposto sobre a energia solar. Eu não vi ainda qual seria a base de cálculo, mas eu sei que incide o imposto sobre produtos industrializados na produção das placas solares. Mas daí a União ela também quer cobrar em cima da produção de energia solar. Então, isso seria um imposto residual? Seria um imposto em cima de outra base de cálculo? Hoje seria a manifestação de um desses outros impostos aqui. Poderia até ser um estudo de caso para a gente. Além do imposto residual, a Constituição também outorga à União a criação de um imposto extraordinário de guerra. Caso o Brasil entre em guerra, é possível que crie um imposto e onere ainda mais o nosso consumo e a nossa produção para financiar a guerra. Até por isso, na aula passada, eu comentei sobre os empréstimos compulsórios, e o empréstimo compulsório é algo que está previsto na Constituição. A gente vai ver aqui daqui a pouco quem é que pode criar um empréstimo compulsório, para que ele serve, mas que ele cai em desuso na prática, porque o empréstimo compulsório ele também é para financiar a guerra externa, ou a reestruturação de algum lugar que passou por uma calamidade pública. Pode ser um desastre da natureza. Só que o empréstimo compulsório ele exige uma contraprestação. Então, se a União ela cria esse empréstimo compulsório e aumenta a carga tributária para financiar uma guerra, depois ela tem que devolver. Mas se ela cria um imposto sobre guerra, não tem que devolver nada, não tem nem que prestar contas. Então, são duas formas de conseguir recursos pela mesma via, pela via de tributos.
E essa daqui é muito mais vantajosa para o Estado. Então, quais são os impostos estaduais? De acordo com o artigo 155 da Constituição Federal, os impostos que os estados podem criar é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Então, a mercadoria saiu de um estado para o outro, ou entrou, cobra ICMS. E quando produz dentro do estado, cobra, é a União que cobra, produto industrializado. E o ITCMD. Esse ITCMD é o imposto que incide sobre as heranças. Então, quando você transfere um bem para alguém, e esse bem, ele tem como fundamento a morte de alguém, ou seja, herança. O cidadão morreu, tinha uma casa, a casa automaticamente passa para os filhos, e quando vai fazer o inventário, né, a partilha, o Estado vai lá e fala, quanto é que custa essa casa aí? Ah, custa 100 mil, dá aqui 4%. Daí você só consegue transferir a casa para o seu nome se pagar o imposto. Aí a pessoa pensa, não vou pagar imposto depois de morto. Eu vou doar aqui agora, antes de morrer, eu vou fazer meu testamento, eu vou doar aqui. Esse imposto, justamente para evitar isso, ele incide também sobre a doação. Então, o imposto de transmissão causa morte ou doação. Quando você doa um imóvel para alguém, pode ser um bem imóvel, pode ser um bem imóvel, pode ser uma casa, pode ser um carro. Quando você doa para alguém, o Estado vai lá e cobra esse imposto. Então, saindo aqui dos impostos, vocês estão comigo, gente? Eu não estou vendo vocês, não estou com medo de estar sozinho. Falando sozinho. Eu estou aqui, professor. Obrigado. Estou aqui, professor. Peraí, que agora eu me Estamos perdi. aqui. Peraí. Cadê meu slide? Tá aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo? Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Muito bem. Quais são os impostos que os municípios podem criar? De acordo com o artigo 156, o município ele pode criar impostos sobre a propriedade de bens imóveis territoriais urbanos, o IPTU, o ISS, que é o Imposto sobre Qualquer Serviço. Eu, como advogado, eu tenho que pagar ISS. Se eu faço uma consulta, cobro lá, eu tenho que pagar a porcentagem da prefeitura. O cidadão que troca o extintor de incêndio lá do escritório, tem que pagar ISS. Quando eu fui também, quando a gente vai ser fiscal de concurso, eu vou ser fiscal agora da prova da OAB, tem que pagar o ISS da prefeitura, prestando um serviço. E o ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Diferente, lembra que tem o ITCMD, que é do Estado, que é a transmissão entre mortes, a pessoa morreu, deixou alguma coisa para alguém, ou doou. Quando é um imposto... Quando essa transmissão desse bem imóvel entre vivos e é cobrado, tem que pagar esse ITBI. Vendi uma casa, tenho que pagar uma porcentagem lá do valor da casa para o município. Então, esses são os impostos municipais, frisando novamente. Como essas competências elas são exclusivas. Existem competências concorrentes e existem competências exclusivas. No início da aula, eu falei de uma competência que é concorrente, que é dos estados criarem normas sobre direito tributário. Aqui estamos a falar de competências exclusivas. Somente o município pode criar esse imposto aqui. Inclusive, eu acho que eu não falei de um aqui da União. Tá, falei aqui, é o ITR, Imposto Territorial Rural. Enquanto os municípios cobram impostos sobre a propriedade dos bens urbanos, a União cobra sobre os bens rurais. Quem é que define isso? O plano diretor da cidade. Se o imóvel está na zona urbana, vai ser cobrado IPTU, e a metragem dele
vai ser em metros quadrados. Se o imóvel está na zona rural, vai ser cobrado ITR e a metragem dele vai ser em hectares. Demanda uma fiscalização estatal. Então, a gente precisa lembrar que o direito tributário não é só a criação, mas também a arrecadação e fiscalização. Então, aqui a gente tem dois impostos que são quase iguais, só que um vai incidir sobre o imóvel rural e o outro, o imóvel urbano. Inclusive, lá no final da disciplina, quando a gente for tratar de crédito tributário, que é o ente federado cobrando, de fato, o imposto da gente, vai ver que tem um procedimento chamado consignação em pagamento, que é quando a gente não sabe a quem deve pagar. E isso acontece. Às vezes a pessoa tem um imóvel que está lá no meio termo, aí chega o carnê da prefeitura, lá do IPTU. Aí chega o outro também, chega o INCRA lá cobrando ITR. Eu quero pago para quem? Paga em juízo e depois a União e o município que se entendem. Então, impostos municipais. Além dos impostos, quais são as outras espécies tributárias que integram o ordenamento jurídico brasileiro? E o Distrito Federal. O Distrito Federal, como eu falei anteriormente, tem tanto a competência de Estado quanto a competência de município. Então, o Distrito Federal tanto pode criar IPTU, ISS, ITBI, ITCMD, ICMS e IPVA. Já os territórios têm a competência igual à da União, que também é subsidiária. A União vai criar o IPTU, vai criar o ISS, vai criar o IPVA, caso venham a surgir novos territórios. Desde a Constituição de 88, não temos mais territórios no ordenamento jurídico brasileiro. O Acre já foi um território federal, o primeiro, inclusive. Até a Constituição de 88, acho que Roraima também. Roraima e Rondônia também eram. Caso venha a ser criado, a Constituição já coloca aqui quem é que vai cobrar imposto. Além dos impostos, temos também as taxas. E o artigo 145 da Constituição confere competência concorrente. Lembra que eu falei que a dos impostos era exclusiva? Era uma competência exclusiva. Somente aqueles entes podem criar aquele imposto lá dito. Já a taxa, não. A taxa, tanto a União, os Estados e o Distrito Federal pode criar. E vai ter uma aula específica sobre taxa, mas o que é a taxa? A taxa é um tributo que é cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ao contrário do imposto, recolhe, vai para o cofre geral e gasta como quiser, a taxa não. A taxa ela é divisível. É a taxa de emissão da carteira de identidade, por exemplo. A taxa de licenciamento do veículo, quando a gente vai renovar o documento do carro ou da moto, tem lá o IPVA e a taxa de licenciamento. Quando a gente vai vender o carro, tem a taxa de vistoria. Então, estados, municípios e União podem instituir taxas. É competência concorrente. E as contribuições de melhoria? Quem é que pode instituir contribuição de melhoria? Competência concorrente também. Tanto a União, tanto os estados, quanto o Distrito Federal. A gente falou brevemente o que seria a contribuição de melhoria. Vai ter uma aula específica sobre isso, por isso não vamos perder muito tempo aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Já as contribuições. Na última aula, o colega perguntou, sim, professor, contribuição especial e social é a mesma coisa? Porque as contribuições, de maneira geral, ela é gênero do qual temos várias espécies de contribuições. Então, tem contribuição especial, tem contribuição de intervenção no domínio econômico, tem a contribuição de iluminação pública, tem vários tipos de contribuições. E a maioria delas está aqui listada no caput do artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
aqui uma espécie de contribuição, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento da atuação das respectivas áreas. Esse aqui a gente vai tratar depois, quando for falar especificamente das contribuições. Então, contribuição é gênero, das quais fazem parte 4 espécies. As contribuições sociais. Um exemplo claro, contribuição previdenciária. Contribuições de intervenção no domínio econômico, a CID. As contribuições profissionais e econômicas, conselho de classe, sistema S, menos o AB. O AB é fora parte, o AB é sui generis. Mas quem paga, vocês vão pagar ano que vem o conselho de classe, o conselho regional de administração. Tudo isso daí é contribuição, tem natureza tributária. E a COSIP-CIP, que é a contribuição da iluminação pública. Então, o texto aqui do artigo 149 da Constituição Federal, ele deixa claro que a competência aqui é exclusiva da União. Ou seja, somente a União pode criar essas contribuições sociais. Mas o ordenamento jurídico apresenta para a gente 2 exceções. Dentro dessas 4 aqui, tem 2 exceções. Quais que são as exceções? Contribuições previdenciárias de servidores públicos a regime próprio. Lembra que eu falei que a contribuição previdenciária ela é uma contribuição social? Em regra, é competência da União. Por exemplo, a contribuição ao regime geral da Previdência. Quem trabalha seletista, quem trabalha com carteira assinada, recolhe lá o INSS e é uma contribuição federal. Não importa onde você trabalha. Trabalha no município, trabalha no estado. Já os servidores públicos, a contribuição previdenciária dos regimes próprios, então o estadual tem seu regime próprio de previdência. O município também tem um Acre Previdência e um RB-Prev. É uma exceção à competência tributária das contribuições sociais. E essa exceção está prevista no artigo 149, parágrafo 1º. E a segunda exceção que o ordenamento jurídico apresenta é a contribuição do serviço de iluminação pública, que é instituída pelo município. É a única contribuição especial que o município pode criar. E o Distrito Federal, por óbvio, porque tem a mesma competência do município. Essa previsão legal está prevista no artigo 149A. Viu que já tinha o artigo 149 e acrescentaram depois, porque teve toda uma discussão jurisprudencial sobre qual seria a natureza jurídica dessa contribuição da iluminação pública. E os empréstimos compulsórios? Empréstimo compulsório, competência exclusiva da União. Somente a União pode criar. O Estado não pode criar um empréstimo compulsório. E isso está previsto no artigo 148 da Constituição Federal. Então, aqui vamos retornar ao que eu estava falando no começo aqui sobre capacidade ativa tributária. A capacidade ativa tributária seria, em tese, uma exceção à indelegabilidade. Porque os entes federados não podem delegar a sua competência tributária para outros entes. Então, o imposto é federal, a União não pode deixar o Estado criar esse imposto também. Só que quando a gente está falando de cobrar, quando é para cobrar e fiscalizar, pode. E tem uma previsão na Constituição. O ITR é de competência da União, mas os municípios podem ser delegados as funções de recolher e fiscalizar. Justamente porque eles são impostos muito parecidos. E quem define o que é propriedade rural e o que é propriedade urbana é justamente o plano diretor do município. Então, a União, ela pode. Aqui em Rio Branco não é assim. Mas em outros municípios, a União pode delegar a função de cobrar e fiscalizar o recolhimento desse imposto. Mas aí, o município recolhe e devolve todo para a União. Aí a União vai decidir o que ela vai fazer com esse tributo. Então, o que diz a Constituição Federal sobre isso? Sobre a delegação da capacidade ativa de tributar. O artigo 153
Parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, fala aqui. Compete à União instituir os impostos sobre propriedade rural territorial. Parágrafo 4º. O imposto previsto no inciso 6º, inciso 6º o quê? O ITR, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, desde que não tenha nenhum prejuízo, o município pode cobrar no lugar da União, mas a competência ainda é da União, a competência de instituir. E o que diz o Código Tributário Nacional? A competência tributária em delegado, salvo atribuições das funções de arrecadar e fiscalizar tributos, ou executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Exemplo, adjudicação do imóvel. Não paguei IPTU. Não paguei. O município ele pode tomar. Ele pode tomar o imóvel de mim. Da mesma forma, o ITR. Não paguei o ITR, a União pode ir lá e tomar o meu imóvel. E se o município estiver responsável por cobrar e arrecadar, ele também pode entrar com ação de execução fiscal. Aí aqui, conferida pela pessoa jurídica de direito público ou nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 200 da Constituição. Essa Constituição aqui, como o Código Tributário Nacional de 1966, a Constituição a que ele se refere aqui é de 1946. Que fala basicamente do Pacto Federativo, que os estados, municípios e a União vão ter legislações próprias e suas competências próprias. Então, além disso, essa delegação da capacidade ativa, eu estou quase acabando aqui, gente, fica tranquilo, não vou embora não. Essa delegação da capacidade ativa, ela pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral. Eu vou dar um exemplo para vocês. As contribuições sociais referentes às contribuições previdenciárias do regime geral. Antes, elas eram recolhidas e fiscalizadas pelo INSS. Já, agora a União decidiu avocar. O contrário de delegar é avocar. Quando eu delego uma função, eu posso avocá-la, pegar de volta. A União decidiu que é a União, é a pessoa jurídica da União quem vai fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias, não mais o INSS, que tem personalidade jurídica própria. Outro exemplo é o recolhimento do imposto de renda. O imposto de renda é de competência da União, é federal. Mas na empresa, quando a empresa tem que reter o imposto de renda, ela retém em folha. Então, se ela paga 10 mil reais para o funcionário e vai cobrar 22% de imposto de renda, ela retém e passa para a União. Então, ela delegou até para o particular. Delegou para o particular a capacidade ativa do imposto de renda. Então, é possível, que não pode o particular criar um imposto novo. Não constitui delegação de competência o cometimento de direito privado, do encargo da função de arrecadar tributos, que é aquilo que eu falei agora há pouco, por exemplo, do imposto de renda. Agora, vamos para a segunda característica, já para fechar essa aula. Vamos falar da facultabilidade. Por que facultabilidade? O artigo 145, não era para ter esse grauzinho aqui, eu vou tirar depois. O artigo 145 da Constituição Federal, ele diz que a União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos. Ou seja, não é obrigado. Por mais que tenha lá no artigo 155 que o município ele pode criar o ISS, tem município que não cria o ISS, porque ele não tem condições de fiscalizar. Tem município que é pequeno, ele vai ficar cobrando imposto em cima de cada serviço, ele não tem condições. Então, ele não é obrigado a criar. Não é. E a Constituição é clara ao falar isso daí, que os estados, Distrito Federal e município, poderão instituir seguintes tributos. A Constituição fala uma coisa. A Constituição é de 88.
Só que a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000, ela fala outra coisa. E agora? O artigo 11 diz que constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Ou seja, por mais que a Constituição Federal conceda essa facultabilidade dos entes federados criarem os tributos, a lei de responsabilidade fiscal indica que isso seria um ato de renunciabilidade fiscal, que isso não seria equilíbrio das contas públicas, porque se o município, o Estado ou a União pode criar esse imposto e não criou, ele está renunciando à receita, está com dinheiro demais, não está precisando, né? Então, como é que fica? O que vocês acham? A Constituição fala uma coisa, a lei de responsabilidade fiscal fala outra. Qual que é a opinião de vocês? Bem, a opinião de vocês eu não consegui ouvir no momento, mas depois a gente ouve. Mas a opinião do Supremo Tribunal Federal é que continua facultado. Continua facultado. A Constituição ela é superior hierarquicamente a uma lei complementar. Então, se a Constituição fala uma coisa e uma lei fala outra, por mais que a lei seja mais nova, a Constituição se sobrepõe às outras normas. Então, como é que resolve isso? Qual que é a consequência disso? A lei de responsabilidade fiscal, ela traz uma sanção para o ente federado que não instituir todos os impostos que estão previstos na Constituição. Qual que é essa sanção? É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observa o disposto anterior. E aí? A Constituição diz que não é obrigada a criar. A lei de responsabilidade fiscal diz que é obrigada a criar. E o Supremo foi lá e disse o quê? Basicamente, o Supremo disse isso aqui. É proibido, mas se quiser, pode. O ente federado não é obrigado a criar todos os impostos que estão previstos lá. E a lei de responsabilidade fiscal diz que se não criar todos os impostos, eu não vou passar todas as receitas. Mas só que o pulo do gato está aí. O que o artigo fala da lei de responsabilidade fiscal? Transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? O que são transferências obrigatórias? Será o tema da próxima aula. Espera aí, esse momento aqui. O tema da próxima aula, para a gente entender, matar esse assunto aí de vez, a gente vai estudar o que são os repasses obrigatórios e o que são os repasses voluntários. Já adiantando que, em razão do pacto federativo, os entes eles têm que contribuir uns com os outros, porque tem município que só com a arrecadação dele não consegue existir. A maioria deles, inclusive, tem mais de 5 mil municípios. Tem município que tem 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então, os entes federados que têm maior capacidade, que têm mais dinheiro, eles têm que dividir esses impostos com eles. Um exemplo que eu até falei na outra aula, que eu vou finalizar falando aqui agora também, é o IPVA. Ao Estado, compete a criação e a arrecadação do imposto sobre veículos automotores. Mas ele fica com esse dinheiro tudo para ele? Não fica. Em razão do pacto federativo, e em razão dos repasses obrigatórios, aqui previsto na Constituição, no artigo 153, parágrafo 5º, que é o IOF sobre ouro, o IOF é da União. Então, toda operação financeira que a gente faz, pegou empréstimo,
Sacou dinheiro, movimentou o dinheiro, paga o IOF. Só que a venda e compra de ouro, ela tem uma previsão de divisão desse imposto arrecadado com o município onde foi encontrado o ouro, de a jaziga de ouro. E também, entre o artigo 157 e 159, tem lá toda a divisão. A União, ela arrecada imposto de renda, aí você vai ficar com todo o dinheiro do imposto de renda, ela tem que passar para os estados e municípios. Então, isso daí também gera várias discussões de que se o pacto federativo seria vantajoso ou não para certos estados. Isso aí causa até proselitismo para separação dos estados. O Sul é meu país. O São Paulo é uma locomotiva que puxa outras 27 vazias, 26 vagões vazios. Porque, obviamente, esses estados vão arrecadar muito mais impostos. E ele não fica com tudo. Ele tem que dividir com a União, tem que dividir com os municípios. O município até de outro estado. As receitas voluntárias é o que a gente vê aí na propaganda política. O senador X conseguiu não sei quantas mil emendas. O deputado conseguiu não sei quantas mil emendas, que é coisa que não está prevista aí no orçamento obrigatório, mas aí o cara faz uma estipulação lá e consegue uma emenda para construir uma creche lá na cidade. Consegue com o deputado, ou tem que pagar uma propina com o pastor no MEC. Enfim, isso é o tema das próximas aulas. Eu vou encerrar a gravação e vou fazer chamada. Eu tenho que fazer chamada. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa que vai sair na gravação? Posso encerrar a gravação? Pode encerrar, professor. Sim, professor. Espera aí, como é que encerra aqui? Só um momentinho. Agora eu não sei como é que para, talvez eu parei. Só um momento, gente. Estamos com tempo ainda. É aqui.